uma das motivações de ter o propósito de ajudar os idosos é porque eu era tão fraco. Você sabe que eu sou muito emotivo, como minha mãe, agora eu vejo isso muito em mim, minha mãe em mim ali, coisa que eu não tinha imaginado a extensão disso, é que eu não pude cuidar do meu avô João. Meu nome é Tiago Barbosa, estou mais uma vez aqui diante de vocês para a gravação desse episódio que, com toda certeza, é o mais importante que eu fiz. Na verdade, nesse tempo que eu iniciei esse projeto, sempre esteve no meu coração estar com essa pessoa que está aqui agora à minha frente, que talvez seja a pessoa mais importante da minha vida, uma das, né? E eu pedi muito em oração esse momento. Agora há pouco nós oramos aqui um pouco e pedi muito a Deus para que esse projeto pudesse se concretizar, esse desejo que ardia no meu coração, e hoje ele me concedeu, atendeu uma oração que eu fiz meses atrás, né, desde setembro de 2023, em uma viagem que fizemos, né? Essa pessoa é meu pai, que está aqui, Tairone Barbosa, né? Que eu quero honrar, registrar esse momento. Para mim, esse talvez seja o episódio que vai me trazer algumas emoções, então me perdoe já de antemão qualquer tipo de manifestação dos sentimentos e, e emoções mesmo. É muito nítido, pai, em tudo que você falou antes, que apesar de não ler a Bíblia e tudo mais, a nossa família, ali mesmo nessa conversão, seguiu os princípios bíblicos. Ah, sim. Tudo que a conduta, tudo que você mencionou aqui está de acordo com a Bíblia, e isso é muito forte, você está entendendo? Porque muitas vezes não é eu vou voltar a falar do meu avô e do que você me falou, do que você representa para mim, o que eu quero representar para o meu filho, que é o exemplo, não é a fala, não é saber versículo. O que adianta eu recitar, ler a Bíblia 10, 15 vezes se eu não sou praticante de honrar pai e mãe, por exemplo? Vai adiantar? Para mim, aí entra a questão que muito na Bíblia fala, hipócritas, né? Vamos voltar aos fariseus. Então, é muito mais sobre esse exemplo e seguir os princípios do que a quantidade do que lê e fala. Isso é o exemplo, então, agora o legado maior que eu vejo de tudo que a gente tem falado, que meu avô fez e que eu vejo que é o que eu preciso me guiar a vida inteira e passar isso para o meu filho e para as outras gerações, seja um exemplo de seguir esses princípios, entendeu? Por isso que... E eu não fiz isso, você sabe, durante muito tempo. Durante muito tempo. E você viu um pouco a minha transformação, porque eu estava debaixo dos seus olhos. Você viu onde eu estava há um ano atrás? Você viu e enxergou. E o que aconteceu em minha vida em um ano dedicado ali a esse chamado, a sentir a presença de Deus ali, um chamado que meu avô teve lá atrás e que eu vejo que o senhor está tendo também agora. Porque você viu ali debaixo dos seus olhos. Hoje você participa desse grupo Café com Propósito, que a gente está ali de homens, que foi ali que eu me converti, que eu falo, não foi numa igreja de templo, foi uma igreja virtual, que a gente tem esse grupo, que é todo dia, 6 horas da manhã, de domingo a domingo. Eu entrei lá um dia, pedi uma oração, que eu já falei isso em alguns episódios, falei para Deus que eu queria deixar um legado para meu filho, para ele me tirar de onde eu estava ali, do meio terrível, no momento pior da minha vida, né? E ele me tirou através desses homens, porque o poder do testemunho, que eu acho que é o que falta, testemunhos válidos com histórias de superação, aquilo é que é a maior força motivadora do grupo, que por isso você está lá também. A gente viu quantas histórias ali tem de pessoas e homens e pai, e agora você contando a sua, do meu avô, olha o tanto de superação. Eu não tenho a menor dúvida que você tem mais conhecimento. Você não pode saber os versículos, pai, da Bíblia, mas você tem muito mais conhecimento pela sua vida prática, pelas suas condutas e pelo modo da sua postura, do que muitos ali que já leem, alguns padres ou pastores por aí. Então, fale no grupo, não tenha essa coisa de sentir menos, não, porque você sabe que eu já sou o oposto, né, de você. Eu já falo até muito lá, quando eu já... Não, mas, nem São Tiago, eu acho o seguinte, na verdade, a gente vivencia os princípios cristãos, que é uma coisa, princípio cristão a gente tem desde a infância.
E toda vez que você frequentava uma igreja, sempre frequentando uma igreja, você tem lá o sermão, a leitura, tudo. Então, as mães, os pais, sempre procuraram manter esse princípio cristão, mas não o conhecimento da palavra de Deus, que é coisa diferente. Uhum. O princípio cristão a gente sempre teve Sim. e sempre viveu de acordo com isso. O que o cristão tem que ser? Uau, isso é Tá lá, forte. os mandamentos. Então, esses mandamentos são desde a minha época de infância. Os mandamentos que Deus tem, não roubar, não matar, não fazer. Isso a gente via vivenciando isso ao longo da vida. Não pegar as coisas dos outros, não deixar os bem alheios. Então, esses mandamentos. Ajudar o próximo. Ajudar o próximo. Então, esses mandamentos a gente vivenciou. Mas não tinha, assim, por exemplo, embora viver os mandamentos, que Deus, na verdade, pregou, e de pregar o evangelho, primeira coisa, e guardar os meus mandamentos. Porque quem guarda os mandamentos, realmente está praticamente vivendo o que Deus pediu. Agora eu falo o seguinte, para você ter uma vivência mais íntima com Deus, é que quando você conhece mais a história de como foi feita, construído o processo cristão, desde a origem, quando Deus criou o mundo e veio, Gênesis, até chegar, Jesus. até chegar lá, quando Cristo veio. Então, para você conhecer o que é esse Deus que você faz, o que é esse Deus que você quer vivenciar, o que ele fez, como é que ele agiu. Então, a gente sabia os mandamentos, mas você não sabia onde é que está Deus aqui. Não tinha até intimidade com o Espírito Santo, não tinha a prática da oração, de conectar direto com ele, porque muitas vezes era via padre, era alguma coisa de conversa. Por exemplo, essa comunhão do Espírito Santo, a gente obedecia às coisas, mas não tinha, às vezes, com base no quê? Então, as ferramentas que eram menores. Sim. Então, a gente não mudou muito, eu não mudei muito de atitude que eu tinha. Não. Eu só tenho ferramentas melhores para mim, para aceitar, para viver, para mim ver minha vida, como é que eu vou pautar mais ela, a minha vida. Eu procuro isso, é para mim, para a minha vida. Então você veja que hoje a gente está conseguindo conviver lá, estou conseguindo ler com os meus irmãos a palavra que também nunca tinham lido. Você vê, nós estamos um grupo de irmãos, as irmãs, o seu compadre, a gente está ali, devagar, tateando, porque esse momento de estar. E nós somos só 2 vezes por semana. Da pessoa voltar para ali para fazer aquilo, não era um hábito. Não é Quando você criou o grupo, pai, assim, meu pai já estava nesse grupo que eu me converti, que eu entrei o ano passado, que eu falei que meu pai viu minha transformação, e eu convidei meu pai com 30 dias para participar ali, ele e minha mãe já sentindo essa presença de Deus na minha vida, e aos poucos eu vi que ele ficou curioso, ele quis entrar, começou a ler, né, meu irmão teve lá um tempo. Então, esse Café com Propósito ali, que foi uma ferramenta que Deus usou para me converter, então não foi templos, como eu falei, meu pai começou a frequentar e logo em seguida ele criou uma espécie de um Café com Propósito da família dele, não todo dia, que o nosso é, né, de domingo a domingo, 6 horas da manhã, e meu pai e eu estamos lá hoje, inclusive ouvimos, mas ele criou um, né, terça e quinta lá com a família. Quando eu soube disso, eu achei uma das coisas mais lindas, eu não te falei isso, eu até participei uma vez, porque acaba que coincide com o horário do meu, eu até vou estar lá mais vezes, eu me comprometo a estar lá mais no ano, mas eu achei, e inclusive eu acho a metodologia até melhor da que você colocou lá, porque você lê um provérbio, lê um salmo e tudo mais, mas eu fiquei muito orgulhoso de você. Ali uma das coisas, quando você fez isso, e aqui eu registro, eu tive muito orgulho de ver a sua entrega, que ali eu comecei a perceber você voltando a ter a conexão com Deus. E mais do que isso, pai, ter a atitude de demonstrar isso. Você teve a atitude de ir lá, o que meu tio Tassiano, que está há muitos anos, você por ser o filho mais velho, o primogênito, quanto você fez isso, chamou essa responsabilidade, ali, criou, sabe, eu fiquei orgulhoso, porque a primogenitude ela tem um papel forte ali em algumas características. Você ter dado esse exemplo ali para os seus irmãos, você já começou a arrastar. Então, parabéns, eu fiquei muito orgulhoso de você, viu? Eu quis o seguinte, eu quis partilhar também, porque é exatamente isso, a família não tem o hábito. Então a gente precisa criar, apesar que a gente já teve no passado, não sei se você se lembra, quando a gente estava quase, a maioria morava em Goiânia ali, eles tinham um grupo de reunia toda terça-feira para oração. Eles liam alguma coisa do evangelho, faziam oração, cantava, tinha uns louvores, alguma coisa. Mas era um momento de oração, não era um momento
Testemunho, Não, de fala, não às tinha vezes muito testemunho isso. não era um momento de aprendizado da palavra Ah, de tá. Deus. Uhum. Essa cultura de ter. Então, é isso que eu vejo que esse grupo tem, uma cultura de ler a palavra. Tá. E depois você fala alguma coisa sobre o que você leu. E você sabe que a gente está lá, hoje, você sabe que a minha irmã, a Thalma, ela tem realmente uma vivência, até mais do que ela tinha sempre, e o Tassiano. Então a gente tem uma colaboração muito grande, porque o Tassiano tem uma vivência espiritual de 40 anos. Então, ele referência. tem uma forma, já uma habilidade para colocar a interpretação do que você lê. Porque às vezes você lê, mas fica meio perdido. Tem coisas que não entende, então as pessoas têm que traduzir aquilo melhor para a vida. Mas o hábito de ler ninguém tinha. Sim. Então é isso que a gente está tentando levar para lá. Que bacana. E vai dar certo. Eu quero abordar um assunto agora. Vamos falar de uma... Talvez a maior decisão que você tomou na vida. Vamos falar de um assunto que eu acho que vai ser muito prazeroso. Eu gostaria de falar um pouquinho disso. Me fala aí da minha mãe. Como é que você a conheceu? Como é que foi? A Miss, olha só, meu pai aqui, a gente não é exemplo de beleza assim, exacerbada, eu e meu pai, apesar de eu achar ele lindo, e hoje eu tenho me achado mais. Meu pai casou com uma Miss, rapaz. Minha mãe já foi Miss de uma cidade, eu fico imaginando né? Porque meu pai tinha uma juba desse tamanho, meio hippizão, parecia, né? E casou com uma mulher linda e maravilhosa ali, que eu falei, meu Deus, é muita areia para o caminhão, pai? Como é que você conseguiu, rapaz? Rapaz, na verdade... É muita lábia. Me conta desse encontro com a dona Vera Lúcia. Você sabe o que é? Eu acho que o conhecimento, claro, eu tinha acabado de sair do relacionamento, porque eu tinha namorado a Pontalina. Essa mãe conheceu ela, amiga dela. Essa mãe também chegou a ser noiva de um cara lá em Pontalina. E terminou. Porque a mãe dela falou, não vai dar certo, o cara era mais velho, que era acho que uns 20 anos, 15 anos. Aí a família é muito complicada. Então, isso a mãe estava na fase áurea da mocidade, realmente era muito bonita. Então, nas festas tinha sempre pessoal assim. Então, eu tinha uma prima que morava lá. A gente gostava, porque Joviane era muito próximo de Pontalina, Joviane e Pontalina perto. A gente sempre ia, as festas de Pontalina eram melhores, porque Joviane quase não tinha gente para fazer festa, a gente gostava muito de festar. A cidade era maior, Pontalina. Era maior, mais organizada. Então, e lá tinha um clube que fazia muita festa, tinha bailes. Então, no fim de semana, eu morava aqui, em Brasília, já trabalhava no banco. E em 72, depois meu pai me deu um carro. Quando meu pai falou, primeiro... Você tinha uns 22 anos, mais ou menos, 72, 21, 22? Não, 22 anos, 22. Eu comecei com 72, eu devia ter... 21. 21. 51. Mas mais um ano depois, eu 22. entrei para o banco. Quando eu entrei para o banco, aí meu dinheiro foi formar, aí meu pai me deu um carro 0 km. Agora você tem condição de sustentar, então você vai ter seu carro. Até aqui fui, agora sim. E também é só isso. Mas e aí eu saía sempre daqui da faculdade, eu fazia faculdade, eu estava terminando o ano de faculdade, saía daqui do Goiânia, de Goiânia para o Joviânia. Era meio do caminho, ia para lá, ficava fim de semana com meu pai, com minha mãe lá, ou ia para alguma festa. Então a gente foi festa em Pontalina. Eu conheci sua mãe lá num baile. Não sei se nem foi de carnaval, acho que foi num baile que teve lá. Mas também conheceu ali, passou, a gente dançou lá, conversou. Achava ela assim muito posuda, né? Muito gostosa, né? Imagina, olhar. Vaidade, assim, aquela chachada. Ela sabia que era bonita, nem ia dar. Ela sempre soube que era cortejada, então a pessoa sabe que todo mundo fica. O ego aflorou ali. E eu na minha. Aí a Aparecida, que era minha prima primeira, que morava lá, e às vezes com ela. Aí ela falou assim: fiquei com ele, tal. Aí ele falou assim: meu primo, não sei o que tem. Aí ela me chamou, vem pro carnaval. Aí eu fui, passei o carnaval lá. E ela tinha até um Orlando, os meninos da Tia Dita estavam aqui com ela lá nesse trem. E a gente pulou o carnaval, mas eu achei ela meio snob. Eu falei assim, eu mexi com metida? Ela era metida. Mas aí, no fim, depois a gente voltou. Aí teve um outro momento, a gente encontrou de novo. Acho que encontramos mais umas 2 ou 3 vezes. Foi aí que eu resolvi. Falei, não, vou tentar. Vamos ver se a gente consegue namorar. E Aparecida de Cupida, pelo visto. Exatamente. Ela falava, não, Tainone. Ela que forçava. Não. Aí você falava, a Vera é metida. Ela, não, mas não é assim, não. Ela sempre, não.
E as Ela coisas- mediou o relacionamento. ela intermediou mais ou menos ali. E aí sua mãe trabalhava, eu também trabalhava, a gente começou a conversar e ela conheceu aí Tem que a Dona agradecer Maria. a Meu Aparecida. sogro começou, quando ela conheceu a família, aí a minha sogra, que foi minha maior parceira, minha sogra era mais entusiasmada, porque ela Maria. realmente se identificou muito com o tipo de família. Meu pai, minha mãe, ela ficou sabendo. E meu pai era cliente assíduo lá do Banco Cavera também. Ah, Ela cuidava das contas, ela sabia quem era meu pai. Meu pai não chegava lá, ele amava a Vera, desde a época de banco, antes de eu casar. você Ele- bancária em Brasília, E uma bancária ali exatamente, que em meu pai, como eu te Pontalina. falo, ele era preguiçoso dessas coisas, ele não gostava de ficar na fila. Então ele chegava com aquele monte de trem, dinheiro, ele trabalhava, eles tinham um armazém na Joviane, às vezes tinha que depositar as coisas. Ele pegava aquele envelope, largava na mesa da Vera, depois você me manda o recibo. Seu Geraldo, não, deixa aí, você conta isso aí e deposita. Na hora que você puder, você faz isso. Faz aí. isso aí. Eu só não vou ficar aqui esperando. Não. Folgado. E precisava vou, saber Geraldo. alguma coisa. Aí ele falou, Vera, olha isso aí para mim. Então ela foi tendo uma vivência do meu pai, que ela achava ele top, meu pai, muito educado, assim, e se identificou. E meu pai com ela, E- mesma coisa, as famílias. Isso, a ali. família se identificou muito. E o seu João, depois eu conheci o seu João. Meu avô, João Batista. Batista, trabalhava na prefeitura lá, uma pessoa íntegra também. Ou seja, um bom partido, uma boa partida ali. Então falou: não, cara, esses dois. Vamos. Aí começou, estava namorando. Começamos o namoro com sua mãe, onde eu passei no banco. Eu tinha passado no banco, no concurso do banco, a gente estava pensando em namorar. Aí veio a proposta do Banco Brasil para mim. Se eu quisesse voltar para o Banco Brasil, eles me mandavam lá para Xambioá, no norte lá no norte do Goiás, lá na Tocantins hoje, na época ainda era Goiás. Aí eu pensei assim, eu já estou namorando essa loira, vou mexer com isso. Minha mãe é loira, viu? Eu já peguei cartinha sua, você chamava ela de loira. Até hoje a cartinha. Tem que chamar ela para eu ouvir na frente lá. Todos os bilhetes que eu escrevo para ela, eu ponho loira. Romântico, hein? Eu herdei então seu romantismo, não sabia. E eu escrevia muito. Na época a gente não tinha telefone celular, não tinha nada, era carta. No tempo que eu estava aqui, mandava carta, mandava. Coisas. Eu marquei muito em cima com os outros caras, né? Eu não dava brecha. Por quê? Porque como eu trabalhava, já tinha meu carro depois, eu estava todo fim de semana lá. Uma bonitona daquela lá, tanto de gavião ali em cima, você ia lá, tá certo. Foi assim, esses detalhes. E depois, por ser muitas festas, a família nossa se interagiu. Você pediu ela, como é que foi o pedido de casamento? Você pediu ela em casamento onde? Uma festa de carnaval. Lá em Pontalina? Lá em Pontalina. Acho que um ano depois, Aí a gente programou em fevereiro, acho que pediu ali noivado. Foi em fevereiro? Acho que foi no carnaval, foi em fevereiro, uma época assim, não sei a data exata, não. Você lembra que o dia que eu nasci, eu e a Thaís, seus filhos nasceram em que mês? Em fevereiro. 20? Só o caso que é julho. Mas aí a gente ficou noivo em fevereiro e casou em julho, pouco tempo depois. O casamento foi lá na Pontalina e de lá eu já, antes de casar, o que a gente fez, eu tinha comprado um apartamento lá na 405 Norte. Eu tinha Brasília, dinheiro, tinha um dinheiro aplicado, meu pai me emprestou uma outra parte. Eu fiz um financiamento da Caixa, comprei e paguei. Aí morei lá 2 anos. Foi lá que eu nasci? Você foi. O Thales também nasceu lá. Só que a gente, depois que o Thales nasceu, um pouco depois a gente foi para 314. O Thales era criança, neném, novinho. E foi assim. E aí foi uma luta, porque realmente a sua mãe foi criada pela. E minha mãe era. Ela trabalhava no banco, aí ela foi para Brasília, o banco transferiu ela. Ela conseguiu a transferência, chegou a trabalhar em Brasília. Banco Crédito Real, de Minas. Ela trabalhou nele lá em Pontalina e quando a gente casou, ela foi para Brasília e trabalhou lá também em Brasília, Banco Crédito Real. Aí começou a nascer esse tanto de filho? Não, até quando você foi nascer. Vai. Até na data do seu nascimento, ela trabalhou até às vésperas, no dia quase que se nasceu. Ela então minha mãe parou de trabalhar por minha causa. Foi depois por causa dela. Quando nasceu, ela falou assim: olha, agora como é que faz? A pessoa antiga criava os filhos e tinha uma responsabilidade muito grande, tinha muito medo. Não tinha muita babá, não tinha muita cultura, não. Era a mãe e pai que tinha que segurar a barra. Meu Vera, como é que vamos fazer? E a gente também era muito. E vocês não moravam com ninguém, pai. A grande questão é que meus pais
Bom, Brasília era só Brasília eu e não ela. tinha ninguém, era só meu pai e minha mãe nessa Família cidade, não tinha ninguém de Tinha que família. contar com Isso a ninguém vida pra estudar. inteira, até na minha época de É. faculdade, sempre fomos só nós lá em Brasília. Brasília. Então, esse processo aí, então ela deixou bom. Como até hoje, deixa eu até registrar, como até hoje somos Só. a Letícia, que mora agora lá e tudo, Uma mas sobrinha, mas É. da família. da família nossa, sempre fomos só a gente lá. nem os irmãos, nem um dos meus irmãos, nem das irmãs da Vera. A gente conviveu. Então, imagina a praticamente só. dificuldade. Então, é por isso que a gente fala, a família como é que foi criada? Só o pai e a mãe. Não tinha muita ajuda de ninguém. E você já era Saí, independente, já. como você já veio falando do seminário, já te Isso. deixou, você já tinha toda essa segurança para afastar da parentela ali, né? Na Bíblia até fala muito isso, e seguir a vida, Que, você na e minha verdade, mãe. Por que eu afastei? Porque uma vez quando eu saí. Por que eu fui embora lá da É. Esse não é outro momento. Um dia eu cheguei lá de férias, eu tinha o quê? 17, 18 anos. Acho que mais ou menos 18 anos. Estava no final, estava usando São José do Rio Preto. Aí meu pai, cheguei lá, e meu pai tinha trocado uma fazenda, comprado uma lá em Pontalina. Aí eu chegando de férias, eu fui para lá e falei, Tainá, sabe de uma coisa? Você vai, estou precisando demais, eu tenho que sair, eu vou ter que viajar. Eu tinha plantado uma lavoura de arroz, 20 alqueires. Eu tinha um jipe. E minha mãe foi para lá cozinhar, a dona Lúcia, acho que. Nessa fazenda nova? Fazenda nova, lá em Pontalina, vocês não conhecerão, não. Aí eu fui para lá trabalhando com esse pessoal, eram acho que 20 ou 30 peão. Pegava cedo lá na Pontalina e levava para capinar a roça, trazia esses fins de semana, meio de semana mesmo, acho que quinta-feira, tinha que voltar com esse pessoal para a cidade. E eu trabalhava junto. E você ficava 6 meses sem fazer exercício, a enxada era tudo enxada, não tinha maquinário naquela época, era tudo na enxada, que tem de arrastar. O carro de boi ali, usando o animal, não? Não era nem a cavalo, não era enxada mesmo, era enxada de capinar mesmo, capinava rua por rua, tinha que capinar, tirar os matos de rua. Arroz ali é mais fácil. Arroz, o trilhinho. Na trilha, E eu levantei um dia de manhã cedo, meus dedos não abriam a minha mão, porque você segura o dia inteiro segurando o cabo, a mão passa, depois de uns 3, 4 dias que você melhora para ficar. Mas na primeira de manhã cedo você tinha que pegar o dedinho e fazer assim, para abrir, porque ele ficava travado. Aí, quando chegou no meio do negócio, meu pai chegou e falou, pai, não quero mais isso não. Não é para mim essa vida. Isso tem que ir para mim, eu quero arrumar um emprego, vou sair daqui. Eu falei, pois é, se você quiser, eu até posso te ajudar a arrumar um trabalho, mas aqui dentro de casa não tem homem à toa, não. Se você ficar aqui, você vai trabalhar. Minha mãe também não admitia. Minha mãe, olha, homem sem serviço dentro de casa, nem chance não tinha, porque o povo antigo era muito rigoroso, né? Eu arrumava alguma coisa pra você fazer, nem que seja catar feijão. Minha mãe não tinha esse negócio de você ficar quieto lá dentro de casa, olhando para o tempo, ou só brincando, não. Tinha um momento de brincar, que era pouco, mas mais olhado para o trabalho. Então, eu falei assim, meu filho, tudo bem, eu não tenho por que te sustentar, que precisa trabalhar, todo mundo trabalha. Sua mãe trabalha, eu trabalho. Então, se você quiser, eu posso te ajudar. Aí ele até ajudou. Ele ligou para um amigo dele, em Goiânia, chama Zé Nercial, e tinha um escritório lá. Conversou com ele, falou, não, eu arrumo um serviço aqui para ele. Ele arrumou um serviço para então ele apoiou, ele deu até um incentivo. Falou, aí você quer, concordo, vou te ajudar. Vou te ajudar, pode ir embora. Beleza. Aí eu fui para Goiânia, fui morar em Goiânia. Aí ele arrumou um emprego numa corretora de seguros. Ele mexia com negócio de seguro, não só de carro, mas também seguro de obra. Acabou que ele foi a primeira experiência que você teve com algo parecido com o banco. Né? Aí eu fiquei nessa seguradora 1 ano, aí apareceu eu não sabia um vestibular para fazer. Eu tinha feito vestibular para medicina em Goiânia, eu não passei. Meu primeiro vestibular foi para medicina. Eu dei vontade de ser médico. Aí fiz um concurso para o Banco Brasil e Tumbiara, também não passei. Aí quando apareceu o concurso lá em Brasília, eu já estava no banco, já tinha passado, eu estava fazendo faculdade. Aí fui morar com a tia Dária. Você fazia o DF lá. Eu tinha passado o vestibular em 1971. 71, quando eu comecei a faculdade lá no CEU. Economia. De economia. Fui para lá e de lá eu fiquei 1 ano, morava com a tia Dária, morava eu, Luiz Mol, nós dois, Luiz Mol também passou no concurso. A faculdade era eu, Luiz Mol e o Peron. Peron também fazia a mesma faculdade. No mesmo ano, todos os 3 passou no mesmo concurso. Peron fazia administração,
eu fazia economia, e o Luiz Mauro prestou para economia, mas a segunda opção foi direito. Eu lembro, Luiz Mauro foi uma referência, um primo do meu pai que foi uma referência para tomada de decisão, e eu sempre brinquei com meu pai, falei, putz, pai, para que você passou em economia? Eu falo, se ele não tivesse passado em economia, a segunda opção era direito, ele poderia ter facilitado para mim um pouco a profissão ali, mas brincadeiras à parte. Tá? E foi para direito. Eu sempre quis direito, eu nunca quis outra coisa, não. E aí, em Brasília, minha mãe então largou o emprego depois que eu nasci? Depois você nasceu, eu já tinha casado, nasceu e ficou lá. Não deve ter sido fácil. Qual a melhor lembrança que você tem assim dessa época, assim, que eu digo primeiro do casamento? Momento. Foi o próprio dia do casamento? Foi? Eu não acho que a gente tem realmente dia de casamento, é um dia que você sonha, a gente sonhava muito, tinha vontade, sua mãe era uma pessoa muito habilidosa, muito bonita. Você sabe, sua mãe toda a vida foi habilidosa fora do comum. Tem uma habilidade de casa, tudo isso. Tanto é que. Até demais. Não, a disciplina dela era o oposto do lado de casa. Nem cá, minha mãe nunca foi desorganizada, mas não tinha disciplina de organizacional que a dona Maria ensinou para as filhas. Não era só prediqueta da sua mãe, não. A sua mãe porque tinha mais cacuete que a das outras irmãs. Mas todas elas tiveram uma disciplina de casa com a minha sogra fora do comum. Minha sogra não admitia nada fora do lugar, nada desarrumado, entendeu? Tudo certinho. E a sua mãe foi a que mais puxou essa parte da avó, da mãe dela. Um dia minha mãe vai vir aqui contar a história. Se Deus quiser, ela vai estar aqui. Eu vou querer ouvir essa parte dela. A história da sua mãe é muito... E aí, o que aconteceu? Falei, Vera, me comovia muito também a história da sua mãe. Porque ela passou por um período que eu nunca tive. Meu sogro, você sabe, seu avô foi muito rico. Ela nasceu num berço de ouro, cheio de trem, muita coisa. Morava em apartamentos maravilhosos. E depois quebrou, perdeu as coisas, teve que avalizando o irmão? Isso, fazendo as coisas para outro. Teve problema também com o banco. Sim. Meu pai, na mesma época que o seu João teve a segunda, além dos irmãos também, teve o segundo negócio, que foi uma época que mexia com plantio de roça e não teve nada, não tinha seguro, não tinha as coisas. O que aconteceu? Quebrou. Não tinha dinheiro para pagar, então teve que se virar. Você está falando da história da minha mãe, que é que você falou? Volta aí para a história. Que ela saiu de uma condição lá em cima e foi morar numa roça e teve que cozinhar para o peão. Apesar que toda a vida ela gostou de cozinha, isso não era o problema. O problema era aquela condição financeira que você tem lá, que você era rica mesmo, era da top lá em Uberlândia, da família tradicional, os tios dela, a família dela. Você conhece a família de Uberlândia? Era dono daquelas coisas lá, os tios dela, o avô dela, foi dono de meio mundo lá. Depois também não ficou com muita coisa, não. Mas a pessoa ir daquele momento para lá para baixo, e aí o que aconteceu? Porque as outras duas irmãs já eram casadas e ela, mais ou menos, do caminho era solteira. Ela teve que ir embora para Pontalina. Aí o seu sogro não tinha quase dinheiro, teve que arrumar emprego, o tio dela arrumou um emprego para a primeira. Por necessidade, então. Necessidade, né? Ela foi a primeira mulher a entrar no banco lá, porque o banco não admitia mulher, os bancos não admitiam mulher. Era pouquíssimos bancos, acho que nenhum. Uau. Depois, na época, que foram passando. Eu não sabia que ela tinha sido a primeira mulher. Foi lá no Banco do Crédito Real, o tio dela era diretor lá em Belo Horizonte. Então conseguiu para ela ir trabalhar lá em Pontalina, no Banco do Crédito Real. Aí ela mudou, trabalhou para ajudar, tinha que ajudar a família. Ela, do cara também trabalhou nova, do cara trabalhava no hospital, para poder garantir o sustento da casa. E o seu João trabalhava na prefeitura quando eu conhecia. Ele mexeu com açougue na época lá, mas depois eu conheci a Vera trabalhava na prefeitura. Então você apaixonou pela história ali para ela. Então você conheceu ela nesse momento. Nesse momento de. E aí a história dela também te fez admirar ali mais ou menos. Porque você diz só. Então, por isso que às vezes eu tento compensar muita coisa que ela passou. Porque eu não passei por esses momentos. Eu fui o contrário. Eu tive uma infância razoável, depois uma vida escolar média, depois cresci, tive um concurso. Então eu digo o seguinte, eu não tenho por que não ter bênção na minha vida, não tenho por que reclamar. Não fiquei rico, mas eu tive uma vida, cresci numa vida abençoada, de tudo. Então pude dar um conforto razoável às coisas, eu pude ajudar demais meu sogro, que no fim da vida estava difícil. Então, quer dizer, eu tive condições de fazer muita coisa para as pessoas. Eu ajudei muitos deles, toda a minha família, meus irmãos.
no que eu pude, eu ajudei muito, porque eu tive uma condição, eu fui beneficiado muito com as coisas. E minha mãe, nesse ponto, ela falava: meu filho, vai estudar. Ela se orgulhava de que o único que tinha saído dali da condição de fazenda, ir para um negócio, conseguir alguma coisa e ter uma independência financeira, era o orgulho dela. Ela queria que os filhos tivessem essa independência. E ficou muito forte na vida dela. Então, eu fui para lá, tive esse negócio, tive essa bênção de ter passado um concurso, ido para o Banco Central, o emprego na época era maravilhoso. Então, eu pude dar toda a segurança para a família. Comprei um bom apartamento, fui embora. Depois do que meu pai deixou para mim, só acrescentou. Eu não dependi durante a minha jornada de criar família dos recursos que vinham que meu pai tinha. E me ajudou, porque no casamento ele ajudou. Só que depois também eu passei a retribuir a ajuda que eu recebi. Quando ele precisava, tudo que ele precisava, ele sabia que podia contar comigo. Mais na frente da velhice, algumas coisas. Depois, quando eu comprei a fazenda no Mato Grosso, nós gastamos um dinheiro lá, que ele ficou maravilhado com aquilo, mas só deu para trás. Né? Não teve lucro nenhum. Não, mas valeu o investimento. Valeu. Que teve um momento que depois hoje me vale. Então, esse apego, porque meu pai não foi muito apego a bens, meu pai nunca foi apegado às coisas materiais. Então, ele era desprendido. Diferentemente porque ele também não passou necessidade. Já da minha mãe. Já da sua mãe é diferente. Ela passou necessidade, as irmãs dela passou. Então, a gente tem que entender a história da vida de cada um. Pois é. Traz a marca com que, às vezes, a gente fica pensando por que é assim, por que é assado. Mas essa marca, a gente vem de ser mais a mão aberta, de ser mais legal. E a Vera sempre, sua mãe sempre reclamava, você é muito aberta, você confia demais nos outros, você não tem noção. Eu falei, Vera, eu sempre falei para ela, Vera. Ela falou muito também. Eu prefiro ajudar do que ser ajudado. Meu pai sempre dizia isso. É melhor você ter para ajudar do que precisar que seja ajudado. Não é orgulho, não. Não, eu entendo. Eu entendi. É um dilema que a gente tem. Não é melhor você ajudar do que você precisar de ser ajudado? Então, é uma bênção quando você pode ajudar. E, às vezes, você precisa ser ajudado. Tem certas horas que você precisa de ajuda. Não, às vezes, você precisa de outro tipo de ajuda. A gente nunca é independente o suficiente para tudo na vida. Não. Tem coisas que você precisa. E, pai, como é que eu posso dizer isso aqui? Para quem está assistindo e acompanhando. Muitas vezes os pais não... Por alguma questão, minha mãe e meu pai, a gente nunca teve tanto essa conversa, né? Como hoje, assim, com mais detalhes. Muitas vezes, alguns pais omitem momentos da vida de dor. Minha mãe, eu sinto que ela tem a dificuldade de contar o que ela vivenciou. Uma vez eu lembro como se fosse ontem essa conversa, uns 2 anos atrás, 3, que eu quis saber um pouco isso. Porque você sabe que eu sou meio parecido com meu avô, desapegado a bem material, dou até o que não tem, se for o caso, e eu preciso até melhorar um pouco isso, mas talvez por ver minha mãe ser um pouco apegada demais, né, porque perdeu tudo e demorou muitos anos, e agora mais ainda, estando aqui gravando, é que a gente vê, porque eu fui criado num que dava tudo, e o outro que retinha muita coisa por conta disso. Então, na minha cabeça, era meio confuso, porque como eu fiquei mais... Meu jeito, eu me construí mais dessa forma aqui, de doador, e isso trouxe também muito prejuízo para mim, você sabe, muitas questões ali que gera muita frustração se ajudar uma pessoa, a pessoa virar as costas depois, enfim, mas essa conversa como a de hoje, é o que eu falo, é o que falta você buscar talvez aí na sua casa, ter momentos, conhecer um pouco mais a história do seu pai, da sua mãe, dos seus avós, que muitas coisas que às vezes você julga, e eu julguei meu pai e minha mãe errado, principalmente minha mãe, a gente tem se acertado cada vez mais. Que minha mãe, por ter criado, ela estava ali, ela é mais brigona, crítica ali, que excesso de proteção, aquilo, sabe, às vezes molda a gente por algumas coisas que a gente tem que trabalhar um pouco a mentalidade, e às vezes a gente carrega uma raiva, eu digo, agora confessando isso aqui, às vezes uma raiva, um sentimento ruim ao longo dos anos, mas porque não sabe a história do que passou, não sabia que você teve uma infância muito sozinha, isolada, muitas vezes, porque eu sei que tem a dificuldade, você quer poupar os filhos de contar as dores, e muitas vezes a nossa maior fraqueza
é o que a gente tem de melhor para contar. Mostrar essa vulnerabilidade. A gente não tem que ser, e aqui eu me emociono, meu pai, seja o que for, a gente vai tentar sempre, nos processos, deixar fluir essas emoções para mostrar que, quando eu vejo todo esse acontecimento, essas dores, momentos aí de dificuldade, isso é que faz eu admirar mais ainda hoje vocês, minha mãe, e ressignificar coisas que antes eu não entendia. Muitas vezes a gente carrega sentimentos que não são positivos de pai e mãe, porque a gente não sabe realmente a história do pai e da mãe, do que passou. Seja por omissão nossa de não perguntar, seja pela omissão do pai em não querer contar. Mas se você está assistindo aqui, seja lá quem fosse, se você é o pai ou o filho ou o avô, não importa. Conte a sua história para a sua geração, para os seus descendentes, porque só assim eles podem ter uma compreensão, creio eu, maior de quem é você e das suas atitudes. Porque as nossas atitudes refletem exatamente a forma como a gente foi criado, as dores que a gente passou. E omitidores, por mais que a gente possa pensar que pode ser para proteger, às vezes é necessário a gente falar algumas coisas, né? Você só às vezes tem noção quando se conhece. Você não conhece a história. A gente julga errado. É. Com um pouco da informação. A gente tende a pegar, fica incompleta. É porque o ser humano é assim, a gente tem um poder muito grande de julgar. E faz parte das pessoas, tem que avaliar mesmo. E isso só avalia com o que te exterioriza ali na hora. A gente nem sempre tem noção da história que está por trás de uma pessoa. Principalmente do pai e da mãe. Pai e da mãe. A gente... É um ditado que a gente aprendeu lá no Paulo Vieira: você só dá aquilo que você tem. Você só transmite o que você soube. Então, da maneira que você foi criado, é a maneira que você às vezes quer transmitir. Isso só muda de que maneira? Com o conhecimento. Era o que eu tinha para oferecer ali, né? E tinha pouco. Eu dei o máximo com o que eu tinha. Porque no final das contas, nenhum pai quer o mal do filho, gente. A gente às vezes tende a brigar e essa geração está muito sem limite, com muita falta de respeito e tudo mais. A gente quer brigar com pai, mãe, com vô, com o mundo. E, sabe, sem saber o que a pessoa passou, o que viveu, né? Talvez o excesso de comparação das redes sociais agora a gente preocupa com quem não importa, com quem está ali na mídia, rede social, se comparando, competindo ali com o outro, às vezes com pirraça, com mimimi, ao invés de se voltar para Deus e voltar para a sua ancestralidade, para a sua descendência. Eu acho que o mundo está meio equivocado nisso. Por isso que a questão de buscar essa unidade familiar, né, unidade, que é um escopo muito forte dos meus projetos, é a harmonia, a resolução de conflito familiar, é para isso que hoje eu vivo, para agradar a Deus, buscar essa justiça que não vem do homem, vem do alto, seguir os princípios, levar isso talvez para um judiciário que hoje se afastou de tudo, de Deus, de tudo isso que a gente falou hoje aqui, né, pautado no excesso do materialismo, em poder, em bens, vaidade, enfim, mas muito de tudo isso que acontece, e digo mais, eu não sei a história dessas pessoas que a gente também fala, de políticos por aí. Se a gente for atrás, ouvir uma história, talvez, sei lá, de um Alexandre de Moraes, seja o que for, a gente vai em algum momento ter uma empatia para uma pessoa como essa. E onde, às vezes, a gente tem ódio, né, pai? Ou raiva, ali, uma coisa, não digo hoje ódio, está tendo muito discurso de ódio. Quando você vê a história de uma pessoa, em algum momento, você vai se identificar. Não tenho a menor dúvida, seja com a pior pessoa do mundo, em algum momento você vai ver que ele foi agredido, passou por alguma dor muito forte e justifica alguns, não é que justifica, mas minimizam algumas atitudes dela, né, suavizam, mas enfim, então mais do que isso, eu agradeço a Deus por esse momento, porque eu pude, mais uma vez, apesar de ter tido conversas parecidas com essas, em raros momentos, não foram muitos, mas aqui eu pude conhecer um pouco mais dos meus pais e um pouco do meu avô, né? E um dia, quem sabe, minha mãe vai estar aqui para contar. Minha mãe, ela é mais mais tímida, resistente. Eu não publico muita coisa dela e às vezes eu tenho essa vontade, mas a gente não fala tanto, mas é por conta dela e eu entendo, né? O medo de crítica ali, minha mãe. É o seguinte, é uma carência. Sua mãe, ela tem porque ela passou muita restrição, muita coisa, e ela teve uma criação de aprovação. Ela precisa da aprovação das coisas.
Então, quando você... E ela não teve a criação é tão diferente, porque a minha criação foi uma criação que você sabe como é que foi seus tios, tudo com bullying, tudo com gozação. Tudo. Ixi, eu Então, sofri demais. Nossa, se você de não ti. tiver uma perspicácia, você vai se mudando, aí você começa a perceber que as pessoas às vezes estão te falando as coisas só para te sacanear, para te mexer. Às vezes nem tem intenção de te ferir, não. Não é assim? Não é para cutucar mesmo, só para dar. O pessoal nosso gosta muito de zoar, fazer muita zoeira. Meus tios gostavam de ver a gente apelar. Eu passava lá, eu lembro até hoje. Ele arrancava minha calça para ficar pelado na frente dos outros. A gente andava de short, às vezes ele sem cueca, não sei o quê, vinha lá, baixava no meio de todo mundo. Rapaz, aquilo me dava uma raiva. Mas era normal ali, né? Essas coisas que... Dava uns tapas para separar a briga ali. Eu já apanhei de ti aconteceu? também. Eu vivi nesse mundo, eu tive essa vivência de história, de infância, de criação, que não consigo ficar chateado com alguma coisa que eu vejo que está tentando me zoar. A sua mãe não, as coisas dela eram muito certas. Eu puxei minha mãe. Então, quando você fala uma coisa, ela não consegue pensar que às vezes você está fazendo uma brincadeira com ela, ou está tentando disfarçar, não, ela leva aquilo como verdade. Eu herdei isso dela, ela pai. Não fala nada que ela não sente. Mas o desejo de aprovação dela é uma coisa que eu passei. Eu sinto que eu preciso melhorar isso. Vera, o desejo de ser perfeito é o desejo de ser perfeito. A pessoa tem um desejo de ser perfeito. Uau, bela. Que às vezes ela fica sofre. Porque eu falo, Vera, você mede os outros com a sua régua, não adianta. Porque você vai mexer com uma pessoa, você não faria o que ela faz, mas ela é outra pessoa. Então eu passei a ter essa compreensão. Eu não preciso ficar chateado, porque eu sempre falei, Vera, se a pessoa me fala um troço, eu não gosto, na hora às vezes eu retruco, mas depois não vou levar isso para frente. Você consegue esquecer também. Eu acho o seguinte, não tem valor eu ficar magoado com ninguém. Isso não tem valor para mim. Ficar magoado. Ficar puto na hora, retribuo. Às vezes que na hora você tem um impulso, todo mundo tem seus momentos de... Agora, depois que passa, eu ficar lá, ficar odiando, pensando naquela coisa, desejando como é que vai fazer. Não, eu não fico remoendo essas coisas. Peço, vou esquecer, não é para mim, deixa se virar. Então a pessoa toca a vida dela. Porque muitas vezes você pensa, você começa a discutir. Eu vou começar a seguir mais o que você está falando. Você fica debatendo com o cara para tentar impor a sua verdade para ele, mas ele não quer. Então você fica discutindo com a pessoa para quê? Então eu falo assim, a conversa vai até o momento que ela é troca de informação. A hora que começa a virar discussão, pode sair. Convencimento, porque a gente quer falar as coisas que você acredita para tentar convencer. Eu não concordo com você, eu quero te convencer do que eu acho certo. Então a gente tem que colocar isso. Até eu vi nessa no último encontro que eu tive com o Thales lá na clínica, a psicóloga falou uma coisa. Eu e o Thales. Thales é meu irmão, né? Do meio. Lá em casa é Tiago, Thales e Thaís. Então ele estava lá na clínica, a gente começou a tratar um processo lá, ela falou uma coisa, eu não concordo. Aí eu fui falar no mundo, ela falou assim: peraí, eu acho o seguinte. As pessoas têm que ter, por exemplo, tem que ter o seguinte, você tem que avaliar, porque você quer convencer o outro do que você está pensando, ou você quer só colocar para que a pessoa reflita, porque senão fica uma briga de ideias, a minha contra dele, a minha contra dele, eu quero impor a minha nele, eu quero impor a dele em mim. Então não é isso. Então o ser humano tem que ser o seguinte, olha, meu ponto de vista, o que eu penso é assim, você aceita? Não. Então, tudo bem, se eu não te convenço, você toca a sua. Porque quando você debate, aí é que você não convence mesmo. Sem dúvida. Porque você coloca para a pessoa e deixa ela pensar, pode ser que às vezes ela mais na frente vai, não, aquilo lá faz sentido. A pergunta que gera reflexão é melhor do que qualquer resposta dada. Por isso que ontem eu vi, quem é que falou? Foi do judeu, né, que é como é que esse cara está nova noite com ele, como é que é o nome dele? O Patriota. O Ronaldo Patriota, nosso amigo. Judeu. Ronaldo gravou comigo aqui já. O que ele falou? Já viu se o judeu responde alguma coisa? Ele falou que só judeus perguntam, ele devolve outra. Ele te devolve outra. Jesus fazia isso muito bem também, comparava. Então, ele era judeu também. Você dá a sua opinião, você pergunta, aí você faz uma pergunta para a pessoa em cima do que ela te fez. Aí ela vai pensar. Verdade. Então, às vezes, a gente não faz isso. A gente falha muito. A gente praticar muito. Quando a pessoa te pergunta, você quer dar sua explicação,
Se justificar demais. Justificar, e aí fica pior às vezes. Fica. Eu tenho aprendido que atualmente isso, e olha, isso é seguir um princípio de maturidade, entendeu? A maturidade vem, às vezes, até em silenciar. Guardar desaforo. Tem gente que fala assim, eu dou um boi para não entrar. Tem um ditado que eu não gosto mais. É assim, eu dou um boi para não entrar numa briga, uma boiada para não sair. Eu hoje em dia penso o seguinte, eu dou uma boiada nem para entrar. Eu já dou a boiada para não precisar entrar. Vamos parar com isso. Então, aí é o orgulho. Esse é o ditado que mostra o orgulhoso. Um boi para não entrar numa briga, uma boiada para não sair. Rapaz... tem uns ditados fortes. Mas tem gente que é assim mesmo. Não, eu falo que eu já teve momentos da minha vida. Eu fui assim. Isso. Eu não tenho momento. Eu vivi isso na minha vida algumas vezes. A vida é evolução. E a evolução maior que eu posso falar, né, pai? E a sabedoria, isso a gente vê do Tiago aqui, do Tiago Brunet e outras pessoas que a gente já ouviu muito isso em qualquer lugar, que a sabedoria realmente vem do alto, não adianta, não é só da inteligência. Não. Eu fui um inteligente burro a vida inteira. Eu posso falar, um inteligente sem tanta sabedoria. Eu fui sábio em alguns momentos que me geram, mas em outros... Porque, na verdade, quando você vai passando, sua vida vai levando, você vai chegando mais perto, você vai ser o seguinte, olha... Mais perto, você fala assim da cronologia, vai ficando mais velho na vida, tá? Na velhice, inclusive. Qual a estimativa de uma pessoa viver? No máximo 100 anos. Vai passar de 100. Você já tem 70, você já viveu 2/3. Você não tem nem 1/3 mais. Só que já te trouxe muita maturidade. Te trouxe muita vivência da vida. Uma coisa é você estar lá embaixo, começando a viver com tudo aquilo, e outra coisa já está lá em cima. Faz parte de um processo. É um processo de maturação. Pessoas aprendem, pessoas não aprendem. Tem algumas que vão passar a vida inteira sem ter nenhuma reflexão sobre o que levar. E depois que a gente passa a ser mais espiritual, você tem uma coisa assim, que você vê o seguinte, olha, a vida é finita. E Deus disse, para nós que somos cristãos, é uma passagem, ela é só uma passagem por aqui. Então, se a gente crê no outro momento, eu te falo, eu não tenho hoje nenhum medo da morte. A única coisa que eu tenho, assim, é de ter ainda não convencido a sua mãe sobre esse momento que nós vamos ter. Ela não tem muito medo. Não medo da morte, ela tem medo de, por exemplo, eu morrer e ela ficar. Ela tem medo da velhice. Ela não tem medo da morte, ela tem medo da velhice. Eu gostaria, pai, só que você falasse para pontuar, e já que você tocou nesse assunto, eu acho que para ficar aqui registrado nesse episódio e tudo mais, meu pai está doente e esse projeto não tem a ver com, e ele sabe disso, com o momento que ele está vivendo. Ele já existia no meu coração lá atrás. Quando eu falei no início, ali a introdução, que se esse episódio tivesse sido gravado lá atrás, quando eu queria, ele não teria a força que hoje pode ter. E eu vou explicar agora por quê, já que ele tocou no assunto. E eu não sabia em qual momento eu iria abordar, mas agora ele trouxe essa tela, a pauta. Meu pai está com câncer no pulmão, estágio 4, que é incurável. A gente soube há pouco tempo atrás, alguns meses, e ele tocou nesse assunto agora, da forma como ele falou, da minha mãe e meu pai dizendo que ele não está com medo da morte. Eu sinto isso nele, ele passa essa força para a gente, até porque a gente está nessa melhor fase dentro lá de casa de buscar mais a Deus. Antes mesmo disso acontecer, a gente já vinha buscando, né? Eu acho que até isso Deus é perfeito, pai, porque aconteceu no momento que a gente estava mais forte na nossa fé e na busca por uma intimidade maior com Ele, seja... Pelo menos assim, eu, você, a Thaís, que sempre teve, né? Minha mãe agora está tendo. E a gente aguarda o Thales, que já vai chegar a hora do meu irmão, mas de se render a esse Deus lindo. Mas então, para que vocês saibam, meu pai está com esse câncer, esse episódio, para alguns podem pensar, ou não, que é para deixar registro, seja o que for, que a gente... Não, porque eu acredito de milagre, meu pai vai viver ainda muito, mas... Não é uma forma de homenagear porque ele está com câncer, era uma coisa que já estava no coração antigo, mas Deus quis que fosse agora para contar isso. Então, pai, me fala como é que, então, já que você mencionou esse medo de morrer, da preocupação com a minha mãe, que é a minha também, a nossa, mas eu já quero deixar minha mãe, com o tempo ela vai perceber que
independente do que for que viermos a enfrentar, a nossa família está mais unida e a gente vai cuidar dela. Ela vai entender que você vai ficar muitos anos aqui, mas vamos abordar então esse assunto. Fica à vontade para falar como é que você está passando por esse câncer e essa doença. Você sabe que é uma coisa que quando a pessoa falou lá no início, quando eu tive a pneumonia, falou o seguinte, eu tive muita, assim, essa força que eu trouxe do meu pai. Meu pai também não se abalava com essas coisas que podiam te ocorrer durante sua caminhada na vida. Porque a gente, mesmo antes, até estou mais espiritualista, mas da minha época, desde que eu estudei em seminário e tudo mais, essa parte religiosa, a gente sempre teve, a minha família, mais do que da sua mãe. A gente encara a morte com muito mais naturalidade. A do meu pai já te encarou, a do Rodrigo, você vê que foi um traumático, mas encarou, de certa forma. De certa forma, superou. Uhum. Você vê minha irmã com tudo que teve, com o Vasco e tudo mais, você veja. Por quê? Porque a gente reconhece a realidade que somos passageiros. É doído, não é dizer que não é doído. Tudo morte de separação é doída. Para quem fica, não para quem vai, para quem fica. Para quem vai estar lá com Deus, não sabe, né? Mas acho que tem um lugar. Encarar a morte é uma das maiores preocupações da humanidade. Então, você está aqui para falar isso é muito importante. Como é que você está encarando? Não é a morte. Não, seja o que for. Uma hora vai chegar lá para você, para mim, para o meu filho, para todos nós. Tem pessoas que às vezes você pensa, vai aqui, tem outros que vai na frente. Então, a gente nunca sabe o dia nem a hora. Não sabe. E nem sabe o que vai te levar a isso. Então, por isso que eu te digo, como eu tenho essa consciência, isso não fica na minha cabeça. Eu não me preocupo com isso. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que fazer um tratamento que está ali presente. Está tomando remédio, fazer. Né? Tomar um remédio. Vai surtir efeito? Não sei. Não sei. Você não vai parar a vida, você não está estagnado. Não, as coisas não vão Você não mudou nada, pai. Nada, não mudou nada. A vida segue igual. Mesma coisa. Está aqui gravando comigo. Até melhor. Talvez até melhor. Mas não é por isso. Mas a preocupação que eu tenho é porque a sua mãe tem muito medo de que eu vá primeiro que ela. Porque ela acha que ela não. E ela realmente não teve, por ter sido de casa, ferrada, ela não teve foi dependente de essa independência de viver sem um companheiro. É igual minha mãe. Meu pai era tudo, só que minha mãe teve um monte de filho que assumiu tudo. Bem ou mal, tá lá. Eu não sei se podia ter sido melhor. Mas minha avó não era tão emotiva, minha mãe já é mais sentimental, é mais difícil. A minha mãe não era carente. Não era, minha mãe já tem sua mãe é carente. Essa é a diferença. A carência de afeto, de reconhecimento. Então, sua mãe vale muito mais um abraço e um beijo do que um presente. Vale muito mais você chegar lá e falar: mãe, eu te amo, mãe, como é que a senhora está? A atenção para ela é mais do que qualquer presente. Como eu vejo que agora você falando isso, como eu estou me enxergando na minha mãe mais do que então, nunca eu me enxergo nisso nela. Olha só. E eu não percebi aqui muita coisa. Então, o que faz? E como é que ela compensa isso? Ela faz tudo para a família. Ela sacrifica, você vê. Falei, Vera, por que você tem que ficar? Você não está aguentando nem andar. Mas fala assim, eu vou almoçar lá. Ela não tem coragem de deixar de ir lá arrastando fazer o almoço para juntar os filhos. Então, isso é que mais me emociona. Com a sua mãe. Ela é muito boa. A dedicação. Eu falo que é até demais. Vera, você passa, às vezes, o tanto que você é preocupada. Eu estou aqui, ela já me ligou cedo. Tomou um remédio? Você já fez isso? Então, quer dizer, ela não desliga das pessoas que ela gosta. Então, eu já sou mais racional, procuro ser menos emotivo, mas ela não consegue, mas natureza. Então, eu respeito muito e procuro ajudar. Até procuro, às vezes, tentar disfarçar com ela, para ver se ela não fica daquele jeito, mas é inerente a ela. Então, a gente molda, mas não muda. E se você... Tem que perceber. Qual a sua, então...
O que você mais gostaria de falar para minha mãe nesse momento de receber isso? Não, é o que eu O tenho conselho, a falado sua maior ultimamente. preocupação tem sido o quê, então? Só para eu entender. Essa conversa, eu não sei. É O que que ela, você que ela. gostaria? Não, hoje eu vou lutar, eu quero que ela passe mais, é olhar para ela. A Cuidar minha dela. luta maior é para eu olhar para ela. E é isso que eu tenho que ajudar ela agora para frente. É ela olhar para ela. Porque ela chorou demais Por todos nós. por todos nós. Então, ela precisava olhar para ela um pouco mais. E eu também sou muito culpado, porque às vezes eu assumo tudo e ela. Foi ao longo da vida, foi assim, né? A gente assume tudo, às vezes vai E assumindo, não só assumindo, para ela, assumindo. para nós também. Você sempre assumiu. E foi ficando. Não é que me sobrecarrega, não. É que às vezes você fica nessa condição de resolver e por eu resolver tudo, aí as pessoas às vezes ficam mais acomodadas. Porque eu estou aqui, eu resolvo o seu problema, eu resolvo da Resolve Thaís, problema resolvo de o problema do carro. Tarso, Então, tudo, qualquer vive, coisa. depois que você aposentou, você vive para resolver os problemas nossos, e De todos eles, de todo dos mundo. filhos, Seu, dos da minha de casa. mãe, ali de casa. Além dos meus também. Então, mas é que eu vejo. É uma natureza que eu tive. Você é muito de forte. sempre enfrentar tudo sozinho. Você é muito forte, pai. Desde quando eu mais forte fui. que eu conheço. Então, a gente não tem receio, não tem medo das E minha coisas. mãe é a que mais sacrifica. E ela se sacrifica. A minha mãe, você é uma fortaleza que eu tenho que me inspirar mais. Então, o que eu e vejo? minha mãe. Eu tenho que preparar. Eu não sei que a gente não sabe quem é que vai se. Sou eu, sou ela que vai primeiro. Ninguém sabe. Ou até um de nós aqui. Qualquer um pode ir. Mas eu digo assim, ela tem que ter agora a noção, primeiro, de cuidar da saúde. Então vai ter uma regra. Então é essa que a gente pôs lá em casa. Eu falei, Vera, essa semana eu quero chegar lá. Com a idade, assim, o conselho que você dá, não só para minha mãe, que você quer seguir, para qualquer pessoa, cuidar da saúde. Ela tem que cuidar um pouco, porque a velhice, ela vai vir. Não tem como você impedir. Ela vai chegar, só se morrer cedo. Só não envelhece quem morre cedo. Se não morrer, vai ter que passar por isso. E a preocupação e o pavor, meu pai tinha, acho que qualquer um tem, a Vera de ficar numa cama. Ter que trevar, depender de filho, depender daquilo, porque você veja que é uma luta hoje em dia. As pessoas que têm disposição para amparar. Dar trabalho para o filho no final da vida. Porque vai dar. Esse é o maior medo da minha mãe. É o seu também? Tem pavor. E o seu? Não, o meu não. Eu não tenho medo de. Mas você sabe, você acha que. Você pode contar com. Você acha que seus filhos vão cuidar de você? Tiago, não sei se vão. Eu não tenho essa preocupação se você eles vão. Não passa isso na sua cabeça, né? Mas da minha mãe passa. Sua mãe passa, porque ela tem muito medo. Eu não tenho, porque eu digo, Vera. Eu sei que você sabe que o meu maior medo é o contrário, não é isso. O meu maior medo é não ter consciência. Você ficar senil. Não é ficar entrevado numa cama. Não é passar por um problema, não. É não ter noção mais do que você é. Como você viu o seu avô. Meu pai, por exemplo, foi feliz. 84 anos, puf. Cumpriu a missão. Foi embora. É isso mais ou menos que eu desejo para mim. Agora, meu sogro, como é que ficou? 2, 3 anos ali, naquela luta. Não é que foi ruim para a família, não. Não. Mas a pessoa, será que ela. Eu fico na minha cabeça, eu fico, gente. As pessoas, você não é mais nada, você não é mais ninguém. Você já morreu antes. E eu confesso, eu já falei isso então, antes, pai. Falei em palestra. Uma das motivações de ter o propósito de ajudar os idosos é porque eu era tão fraco. Você sabe que eu sou muito emotivo, como minha mãe. Agora eu vejo isso muito em mim, minha mãe em mim ali. Pois que eu não tinha imaginado a extensão disso. É que eu não pude cuidar do meu avô João. Eu não gostava de ver, porque aquela debilidade eu não queria. Você já estava com cuidadora, eu preferia ajudar, auxiliar, pagando, fazendo alguma coisa, do que estar ali vendo e assistindo aquilo. Você está entendendo? Isso é uma coisa que eu quero corrigir daqui para frente, seja com vocês ou com qualquer pessoa, onde o meu propósito vai estar ali. Isso me incomodou tanto, assim, em mim, que eu peço em oração para Deus e vou ter essas condições. Ele está me dando força, não só em alguns projetos, para que eu possa cuidar de avós que eu não pude cuidar do meu naquele momento exatamente que estava. Então, minha mãe tem esse medo, porque sabe que muitas vezes não é dar trabalho só.
Você está entendendo? Você sabe que eu sempre fui muito fraco com essas coisas da família, de hospital, não gostava de visitar ninguém, não tenho medo comigo, mas com os outros não gosto. Não vacinava nem meu filho. Pedi para você para levar, vai lá, leva meu filho, porque eu não quero ver ele chorar tomando vacina quando era criança. Olha o grau de... E hoje eu sei que vem do alto essa força que Deus está me dando, e Ele vai me dar cada vez mais, vai me capacitar muito mais para esse tipo de missão, mas foi nessa dor de não querer cuidar que é o que eu peço mais força. E aqui, diante de você, de Deus, o que eu mais quero para eles é buscar me capacitar para poder cuidar não só de vocês, não é isso. É com amor com vocês, para mim até é uma forma de honrar toda essa história de sacrifício que vocês tiveram comigo. Eu vou estar lá, quero estar e vou estar, se Deus permitir isso, mas é me capacitar para fazer isso a vida inteira. Eu vejo, Tiago, às vezes a gente capacita... Tem a foto até do meu avô aqui no celular. Eu vejo que na verdade, também a gente tem que ter aptidão. Às vezes você tem 8 irmãos e, no fim, apenas um tem a disposição, a disponibilidade, a aptidão, aquela coisa. A Thaís sempre teve isso mais forte, a minha irmã caçula, mas eu posso falar, pai. Não, mas o que vem de Deus, do alto, não, pai. Eu acredito muito que Deus vai capacitar. Eu não tenho essa aptidão, mas Ele vai me dar. Não, mas eu creio que Ele vai me dar. Eu falo, não é só a destreza, não. É a aptidão de coração, emocional. A pessoa, para cuidar de uma outra pessoa, não é só ir lá pegar e fazer, não. Tem que ter muito amor. É aquela coisa de propósito mesmo, de saber que você tem que pegar, você tem que... E você veja, seu avô, ele tem filho, tem filha. Quando ele foi fazer cirurgia no hospital, quem que teve que ficar com ele, que ele chamou para ir? Eu. Por quê? Porque ele sabe que eu tenho uma... habilidade mesmo. Não é só habilidade, não. Eu não tenho... Você mantém a calma dele, você tinha toda a compaixão, você não segura suas emoções. Eu consigo controlar a minha emoção de forma que eu possa ajudar. Tem muito domínio próprio. Um domínio domínio próprio das emoções. De dor. Sim. Por exemplo, sua mãe, quando você se machucava, ela não ficava desesperada. Nossa, quando qualquer coisa acontece, ela desespera. Esses dias aconteceu com a Thaís também não teve. Não. Então, ficou apavorado. Minha filha, calma. Vamos saber das coisas que está acontecendo, de que a filha dela caiu, que machucou. Às vezes ela me ajuda, mas quando foi com a filha, já ficou apavorada. Quando vocês caiu, machucou, sua mãe ficava apavorada, não sabia, me ligava, tinha que ser correndo. Mas eu nunca perdi o meu controle com as coisas. Por quê? Verdade. Porque minha mãe também, isso aí veio da minha mãe, não foi do meu pai. A minha mãe toda a vida foi muito forte. A minha mãe não se abalava, ela não tinha medo, ela não corria, ela fazia qualquer coisa. Precisava segurar, pegar, dar ponta. Ela nunca faz. O meu pai, igual você, não ia no hospital. Então, essa coisa, essa força interior. Não sabia, meu avô também era assim. Nem meu pai não gostava de jeito. Mais um ponto parecido aqui, então. Nem injeção ele não gostava de tomar. Ele não era nesse ponto. Minha mãe foi forte, uma pessoa que foi criada ali enfrentando qualquer coisa, não tinha medo das coisas. Você puxou então mais minha avó. Acho que essa maneira de ser da minha mãe me levou a isso. E não sei porque era mais velho. Engraçado. Olha só, pai. Olha o que me veio aqui. Você pegou isso da minha avó, essa força ali interior, e acaba que minha mãe me passou exatamente essa emoção, essas coisas, não só de cara. Como é que é o impacto? A gente fala muito de paternidade hoje em dia, de ausência de paternidade, o impacto disso e tudo mais, mas olha como a maternidade me caiu agora essa ficha, como é muito mais forte, mais ali para algumas coisas. Eu estou vendo que muito do que eu tenho, que eu não enxergava, veio do meu avô, algumas coisas que eu estou vendo ali, que também era mais emotivo, minha mãe que é mais emotivo, você herdou um pouco a racionalidade, essa coisa da minha avó também, eu herdei a emoção ali da minha mãe. Por isso, mães, hoje em dia... Você vê o seguinte, é tão diferente as coisas, né? Que muita gente fala ausência de paternidade, ausência de paternidade. Não é muito ausência de paternidade, porque o pai, 99% sempre foi muito ausente. Mesmo dentro de casa ali. Mesmo dentro de casa. Mas o problema é a ausência de família. Eu falo, não é ausência de maternidade. O pessoal tem esse conceito de ausência de maternidade, de paternidade, que traz problema para a filha. Não. É ausência familiar. É do convívio do pai com a mãe ali, da família. Porque, na verdade, quem segura todas as pontas dentro de uma casa é a mulher.
Acaba Não se tem a tiver menor dúvida. o pai presente Tanto ali, que mas quando o pai, fazendo mal, vai pegar uma coisa piorou. ruim. Então, Piorou, quer dizer, mais fácil longe. Às vezes com o pai ruim. talvez muitas mães criam os Então filhos não é só sozinhos, ausência de paternidade, Não. tem um núcleo familiar É ausência de desequilibrado. família. De família. É ausência da Perfeito. família. Concordo. Que aí o pai foi embora, abandonou a família. Esse aí é um processo. Não é ausência da paternidade, porque a paternidade pode estar junto e também não virar nada. Está convivendo junto e não contribuiu. Porque, na verdade, esse conceito de você ser pai é muito complexo. Então, a gente tem a hereditariedade. Inclusive, você vê, por isso que o povo judeu é muito mais forte. A hereditariedade lá, quem determina é a mulher. Quem manda é a mãe, né? É a judia. Tá? Mas na Bíblia fala que isso a mulher mesmo. é que tem o poder de edificar ou Exatamente. destruir Então, o você laço veja, familiar. A gente veio de origem de mulher e também redenção por mulher. Então, essa coisa, o homem entra com uma parte provedora, a parte de contar, mas a parte genética, de educação, de valor, quem impregna mais nos filhos é a mãe. É verdade. É a mãe. Até porque tem mais contato ali no dia a Ali dia no para dia a criar, dia, ainda mais é. desde Mesmo amamentou, que tá começou ausente, desde mesmo que da tá amamentação. ausente. E aí, isso vem geneticamente da hora que sai. Essa necessidade da mãe é uma coisa que vem da natureza. Você já viu que é mamar, a Pai, natureza agora é assim.